Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando desse confronto de logo mais contra o time do São Paulo dentro da Vila Belmiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, né, do Flamengo reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Vamos mandar também aí um abraço para o pessoal de Passos, Minas Gerais, o pessoal aí de Manaus, Amazonas, tá? Mandar também um alô aí para Itacoatiara, né? Itacoatiara, Amazonas, né? O pessoal também de Manaus, Amazonas, sempre comentando aqui nos nossos vídeos, né? Um alô também especial para a galera de Tocantins, né? Então, quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações e comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos encarar logo. O Flamengo tem problemas na escalação, mas tem um elenco que compensa muita coisa. O time do Felipe Luiz se preparando para esse jogaço na Vila. O mês mais importante do ano para o Flamengo já começou, mas até a grande final da Libertadores, no dia 29, o rubro-negro foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O compromisso de hoje é contra o São Paulo na Vila Belmiro. Com 64 pontos, o Flamengo ocupa a segunda colocação, apenas um ponto atrás do líder Palmeiras. E para retornar ao topo da tabela, ainda depende do resultado da partida do time paulista. O Brasileirão falta muito ainda. Também tem um Cruzeiro que vem muito perto. Então, daqui ao 29, temos muito jogo primeiro. Então, temos que focar primeiro no Brasileirão para depois chegar muito bem. Eu acho que também depende do Brasileirão como a gente vai chegar na final. O técnico Felipe Luiz terá dor de cabeça para montar a equipe para o jogo de logo mais. Isso porque o Flamengo tem 5 desfalques confirmados. O atacante Pedro segue se recuperando de uma lesão no antebraço. Quem também está no departamento médico é Jorginho, com um problema na coxa. Situação diferente da de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado das próximas partidas. Além deles, Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos. Por outro lado, Carrascal tem chance de atuar. O colombiano tem um edema ósseo na região da costela, mas treinou com o grupo e foi relacionado. O provável Flamengo então tem Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, na zaga, Danilo e Léo Pereira, e na lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Plata e Lino ou Carrascal. Que problema, hein? Olha esse time. Ah, beleza, não tem o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Ai, será que eu vou com Varela ou com o Emerson Royal, não é? Aí você olha o meio-campo ali. Ah, o Jorginho faz falta, lógico, mas tem o De La Cruz, né? Que aí aquela história. Vai lá Carrascal, Samuel Lino, Plata e Luiz Araújo. O Arrascaeta garantido. Ronaldão, não, pera, esse time... Você falou que estava desfalcado o Flamengo. Não, você... Imagine o Crespo chegando e falando assim, ó, nós vamos pegar esse Flamengo aqui que está desfalcado, não sei o quê. Eu acho... Aí o Luciano e o Lucas vão falar assim, chefe, tá desfalcado mesmo? Dá uma olhada no meio de campo. Arrascaeta, Pulgar, ó, o De La Cruz. O substituto do zagueiro é da seleção. Não, a defesa tá horrível. Léo Pereira e Danilo. Meu Deus! O Crespo, na verdade, a preleição do Crespo não pode mostrar os jogadores. Solta a música pra ele, Negão também. Legal. Solta pra ele, que ele segura. Aí, olha esse time. Você já tá com medo? Já mudou já a confiança? Não. Eu só acho desnecessário o Crespo colocar essa escalação no vestiário. Pra não assustar, né? Os caras, galera, ó, nós vamos jogar assim e pronto. Porque se você for mostrar os caras aí... Não, tem que falar que o Bahia ganhou do Flamengo fora de casa, o Bahia jogando nos seus domínios. Tem que falar que o Santos, na mesma Vila, ganhou, por exemplo, desse mesmo Flamengo, mas tinha o Neymar. O Fortaleza, Renato, ganhou do Flamengo.
O Fortaleza ganhou do Flamengo. Porque o São Paulo não? Não, mas vai ganhar. Entendeu? Confiança, Vocês são- Cicinho. Eu tô com Confiança, muito- chegou Mas aquele confiança, tá jogo no do cheiro. Fortaleza, o Flamengo estava preocupado com outra coisa, né? Com a tal Libertadores. Aí chega na vez do São Paulo, eles estão preocupados em ser campeão. Eu falaria eternamente sobre esse jogo. Quem também falou aí a respeito, né, dessa partida de logo mais do Mengão contra o time do São Paulo foi o pessoal do Sport Center aí, né, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante aí tudo que eles falaram. Mais uma vez movimentando os grandes clubes e atualizando todas as informações. A gente começa no São Paulo, que hoje recebe na Vila Belmiro o Flamengo nessa partida tão importante para os dois clubes. Tudo bem, Mendel? Bom dia aí para você. Tudo bem, bom dia Bruno, Mari, Jailson, bom dia a todos. Bruno, gosto muito de você como apresentador, mas depois que você foi embora do Sport Center, que venha outro apresentador, é minha homenagem para você também, neste Sport Center, o São Paulo que enfrenta o Flamengo hoje, mando de campo do São Paulo, mas o jogo, como você disse, na Vila Belmiro, essa série de shows no Morumbi, tem show do Linkin Park no fim de semana, então São Paulo mandando esse jogo na Vila Belmiro. Jogo importante para o Flamengo e também muito importante para o São Paulo. São Paulo vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia e contra o Vasco, está na 8ª colocação do Brasileirão, ainda tenta uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Para variar, o São Paulo com muitos desfalques por lesão. São 9 jogadores do São Paulo no departamento médico. Além deles, o São Paulo ganhou também mais 2 desfalques. O Enzo Dias e o Alan Franco estão suspensos para essa partida. Por outro lado, São Paulo tem o retorno de laterais, o Mike e também o Cedric. O Mike volta de suspensão e o Cedric recuperado de uma lesão em um dedo do pé direito. Uma lesão ele está recuperado e também está à disposição, mas segundo a apuração da ESPN deve começar no banco nesta partida. Além deles, o Luciano também volta de suspensão. Provável time do São Paulo pela apuração da ESPN com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino, Mike ou Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick na frente, Luciano e Lucas. Bruno. Boa, Mendel. Mendel acompanhando o São Paulo. Isso é culpa minha, tá? Porque quando eu era setorista lá de São Paulo, eu era muito melhor. Entendi. Mas aí eu não fiz meu trabalho direito, aí mandaram o Mendel pra lá. Justo. Tinha uma pessoa que apresentando também que era boa. Isso. É assim que a gente vai homenageando, então, todos, viu, Mendel? Que você ganhe o prêmio. Que você ganhe também o seu prêmio, mas depois vai embora. Que vai embora. Também. Você ganha e vai embora. Isso serve pra você também. E esses comentaristas que vêm da redação, como o Jailson também. É uma homenagem que eu faço, um grande comentarista, mas eu sou contra comentarista que vem da redação, também não curto muito, não. Isso serve pro Rio de Janeiro e pra você também, viu, Rafa? É por isso que eu já faço tudo que mandam. Comentário, reportagem, produção, edição. O que quiserem, conta comigo, viu, Bruno? Eu quero ser útil. Muito bom dia pra você, pro Jailson, pra Mari, para o Mendel, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Esse clima mais leve na abertura do programa em função dessa torta de clima pesado ontem na CBF. Já eu volto aqui no Sport Center, inclusive, para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, além também do calendário da CBF, as mudanças no Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, complementando as informações do Mendel, trazendo agora o lado rubro-negro, logo mais 9h30 da noite, Flamengo e São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Os dois times já se enfrentaram em 6 estados diferentes, sem contar Rio e São Paulo. Já jogaram até nos Estados Unidos, um amistoso desse ano, que terminou 0-0 em pré-temporada em janeiro. Mas nunca se enfrentaram na Vila Belmiro e por isso que o jogo de hoje também será histórico às 9h30 da noite. Flamengo mirando o título brasileiro, 1 ponto atrás do Palmeiras, 65 contra 64, essa pontuação do rubro-negro, faltando aí os jogos a serem cumpridos, além daqueles que estão adiados, e o Flamengo vem de um retrospecto recente de 10 pontos ganhos em 15 disputados. Isso só aumenta ainda mais a responsabilidade de ignorar o fator casa e buscar esta vitória logo mais contra o São Paulo jogando na Vila Belmiro. O técnico Felipe Luiz não conta com alguns jogadores, são 5 os desfalques no total: Léo Ortiz, Jorginho, Pedro, Bruno Henrique e Everton Araújo, entre machucados e suspensos. A tendência é que o Varela seja titular na lateral direita, o Danilo ocupando a zaga com o Léo Pereira, Rossi no gol, Alexandre do lado esquerdo, o meio-campo com o Pulgar, De La Cruz mantido pela boa atuação no último jogo, e o Arrascaeta, que está pendurado, assim como o Luiz Araújo também está pendurado e deve ser o titular pelo lado direito, Plata como centroavante e o Samuel Lino lá pelo lado esquerdo. Não há outro resultado que interesse ao Flamengo que não seja a vitória logo mais contra o tricolor paulista, Bruno. Boa, Rafa, obrigado, viu? A gente volta e conversa mais com você já. Mas vamos lá, hein? É um jogo tão importante, então, pra partir de cima. Pois é, hein?
11h07 da manhã, o pessoal já tá... meu Como? É isso aí. Tudo bem, o sujeito deve estar de férias ali, tá curtindo o Rio de Janeiro. É isso aí. O Jailson, partida importante então pro Flamengo e com esses desfalques que o Rafa trouxe pra gente. Que a gente já vem falando ao longo da última semana, né? Jogo a jogo, 1 ponto de diferença, Flamengo e Palmeiras, e não podem derrapar, essa aqui é a realidade. Então, assim, o Flamengo vai ter um jogo que, na minha visão, por ser na Vila Belmiro, não ter aquele ambiente já da torcida do São Paulo dentro da sua casa, né, que é o Morumbis, o Flamengo, pelo menos ali, já consegue ter igual ou ter uma vantagem. A questão é que o São Paulo vem em um bom momento, né? As 2 vitórias, a vitória contra o Vasco, no momento que o Vasco fazia uma boa partida, o Vasco fazia um jogo bom, mas defensivamente eu acho que o São Paulo foi muito consistente e conseguiu ali acionar o ataque. O Luciano foi muito bem contra o Bahia, com gol e assistência, e agora retornando, né, a equipe, pode ser ele formando a dupla de ataque com o próprio Lucas. Então, a ver como vai ser esse Flamengo e São Paulo. Só que foi o que eu falei. Flamengo e Palmeiras brigam 1 ponto de diferença, então eles não podem derrapar, mesmo jogando fora de casa. A gente vai falar do calendário, né, mudança também, Palmeiras jogando fora de casa, mas nessa altura do campeonato, não tem mais essa questão de dentro ou fora, tem que ganhar. É um jogo fora de casa, não na casa do São Paulo especificamente. Ele é mandante, mas ele não joga em casa. Ele é mandante, mas não joga em casa. Exatamente. Isso enfraquece o São Paulo, Sim, Mário? enfraquece. A torcida do São Paulo, já há alguns anos a gente vem falando da importância dela nos momentos bons e nos momentos ruins do São Paulo, né? Uma torcida que entendeu quando o clube precisou de apoio em Sul-Americana, que entendeu o retorno à Libertadores, enfim, o clima dentro do Morumbi, ele é totalmente diferente, assim. A torcida do São Paulo, ela de fato influencia demais. E eu tô bem curiosa pra ver como que o Crespo vai pensar o jogo, porque contra o Vasco foi contra-ataque, e ele foi muito bem, né? O time marcou no seu campo, e aí quando teve a oportunidade de escapar, escapou e foi muito feliz no resultado. Eu quero ver contra o Flamengo, justamente por isso, porque é o mandante, o Flamengo é o segundo melhor visitante, liderança, o São Paulo com a mesma pontuação do Vasco, tem muita coisa em jogo, né, pros dois, então tô bem curiosa para ver como que o Crespo vai pensar a estratégia desse jogo. Até foi assim na Vila Belmiro que o Flamengo perdeu pro Santos. Foi, Sim. exatamente foi? assim. Exatamente quase assim. 80% de posse de bola. Só o Neymar na frente. Só o Neymar na frente, numa jogada Aciona individual. velocidade, Naquela isso. jogada individual é que o Flamengo também... O Flamengo ficou no arame liso naquele jogo. Foi. Não estava conseguindo ferir ali o Santos. Eu acho que o retrato do jogo de hoje vai ser a mesma coisa, Mário. Eu acho que o São Paulo tende a recuar e sair no contra-ataque semelhante ao que fez contra o Vasco. Mas ele tem então essas velocidades e peças para isso? Eu acredito que sim. Ainda mais nesse esquema de 3 De 3, atrás, exatamente. Né? Na saída pelas alas, o Flamengo vai afundar basicamente no bloco todo mundo na parte de cima e tem a saída pelas alas. Tem a possibilidade do Cédric, né, voltando hoje também. Enfim, o Enzo tá fora, o Wendel fora, todo mundo também. Tem uma lista absurda. Uma lista absurda do São Paulo ali de desfalques. Mas eu acredito que justamente por conta do esquema com 3, tem a possibilidade de sair em velocidades e tentar acionar o Lucas e o Luciano. Acho que vai restar isso, marcar atrás da linha da bola e sair pelas pontas. Quem também falou aí a respeito do Flamengo foi o pessoal do Pucheta, né, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Também tá bem interessante aí, eles fizeram uma análise bem legal. Vamos dar uma olhadinha aí. Sempre difícil jogar contra o São Paulo, independente do campo, mas a gente sabe que é muito importante a gente conseguir a vitória para seguir forte no campeonato. Acho que é pior para eles. Nós já íamos jogar de visitante, mas ele tem que mudar de sua casa, sair de seu conforto, vai ser pior para eles e acho que é melhor para nós. Pois é, importância deste duelo. Eu começo com você, Fabrício, porque a gente sabe que o Flamengo está brigando ali, né, com o Palmeiras. Parece que vai até a última rodada essa disputa aí pelo título, mas o São Paulo também precisa vencer. Vem de 2 vitórias importantes, agora mira a parte de cima da tabela. Qual que é o nível de importância para as duas equipes esse jogo? Eu acho que o grande lance desse jogo é o fato do São Paulo jogar na Vila Belmiro, né? Acaba se tornando um campo neutro. Se fosse no Morumbi o jogo, teria o quê? 30, 35, 40 mil pessoas e o jogo seria muito mais complicado para o Flamengo. Agora na Vila Belmiro, tem o quê? 6, 7, 8 mil torcedores do São Paulo. Se der 12, 13 tá lotado, sim, né? É pouca gente. E ali. A torcida do Flamengo vai fazer um barulho proporcional ao barulho que a torcida do São Paulo vai fazer. Mas é um cantinho só, né? É um cantinho só, mas é o que o Varela disse. O Flamengo já tá jogando fora de casa. O São Paulo também está jogando fora de casa. Por mais que a torcida do São Paulo tenha uma capacidade de colocar mais gente no estádio. Então eu acho que nivelou. Pro Flamengo ficou ótimo isso. Pro Flamengo ficou ótimo. Então o jogo... Pra mim o jogo, assim, em relação ao mando de campo, é igual. É igual. Assim, o Flamengo ele foi
podemos dizer que beneficiado com essa mudança. Não tem nada a ver. O Flamengo não tem culpa de nada. Não tem culpa alguma em relação a isso. É o São Paulo que alugou o estádio do Morumbi para show até o final do ano. Não, e o Flamengo não tem culpa, mas você tem razão, porque até você pensa na briga pelo título, teoricamente seria uma rodada que o Flamengo teria um jogo mais difícil que o Palmeiras, né? O Palmeiras joga em casa contra o Santos, e o Flamengo jogaria no Morumbi contra o São Paulo, ir pra Vila Belmiro, dá uma arrefecida. Mas assim, eu acho que uma coisa equilibra um pouco. É claro que o Flamengo é favorito. Os dois times são incomparáveis. O Flamengo briga pelo título, o São Paulo tem um monte de dificuldade, né? Mas briga por uma Libertadores e é uma briga importante que o São Paulo tem. Mas é isso. A vitória contra o Vasco em São Januário deixou o São Paulo bem vivo na briga pela Libertadores, pela fase prévia da Libertadores. Ele tá 3 pontos atrás do Fluminense e ele tá vivo. Se ele tropeça, ele pode ficar distante nessa briga e faz uma diferença gigantesca pro São Paulo, que tá lutando dia a dia para pagar salário, pagar direito de imagem, sobreviver, recuperar financeiramente, ter uma Libertadores no calendário, no orçamento. Na tabela, o São Paulo tem no retrovisor o Corinthians, né? Exatamente. Daqui 3, 4 rodadas ele visita o Corinthians na Neoquímica Arena e é um jogo que pode decidir quem vai ou não vai pra Libertadores. E os desfalques um pouco mais leves, né? Porque o São Paulo, no lado do São Paulo, contra o Vasco, foi uma vitória até surpreendente, porque o São Paulo tinha muitos desfalques, né? E agora volta o Luciano, que é importante, volta o Cedric, que o São Paulo não tinha uma opção na direita, ele é disparado a melhor opção. O Flamengo tem algumas dificuldades, principalmente no ataque, não tem o Bruno Henrique, não tem o Pedro, tem alguns outros desfalques, mas tem mais elenco para suprir esses problemas, né? O Flamengo... ele seria favorito pra mim no Morumbi. Ele é mais time, mas teria mais competição. Na Vila Belmiro, o favoritismo dele acho que aumenta um pouco mais ainda. E até passar pro Diego, porque um detalhe importante, né? O Fabrício fala sobre ser campo neutro, enfim, né? Não ter ali uma vantagem, digamos, pro São Paulo, que é o mandante. São Paulo mandou 2 jogos na Vila Belmiro. Pedro Ferrari mandou aqui, ó. Em 1937... ganhou, na verdade, perdeu, né, de 3-2 para o Santos, e em 2023 ganhou de 1-0 do Red Bull Bragantino. Então, só 2 jogos. E o Flamengo, e o Flamengo perdeu na Vila esse ano pro Santos. Sim, é só pra passar pra ele. Curioso que o São Paulo mandou o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Mas não é muito inteligente, né? Assim, o São Paulo tem um contrato com a Live Nation, que vai até 2031, que ele tem que mandar os shows no Morumbi, de acordo com que ele entre em acordo ali com a empresa. Mas será que ninguém na diretoria do São Paulo pensou, nossa, vai chegar em novembro, ninguém confiava no time, que o time não tá disputando nada. Chegar em novembro, que é a reta final do Brasileiro, São Paulo poderia estar disputando vaga na Libertadores, poderia estar acontecendo um monte de coisa. Ninguém pensou, nossa, vai chegar em novembro, acho que não vai estar acontecendo nada. Vamos liberar para shows, São Paulo vai fazer os últimos 4 jogos dele fora de casa, a Vila não é o campo de São Paulo. O Flamengo é muito favorito na Vila, se fosse no Morumbi que o São Paulo é forte, o São Paulo acho que seria mais equilibrado, como e Diego, o Diego falou. Piora, porque os estádios que ele teria à disposição para ficar em São Paulo, tem grama sintética no Palmeiras e tem grama sintética no Pacaembu, e pro São Paulo não é interessante, isso. Principalmente porque Lucas, Oscar, todo mundo se machuca no sintético. E assim, a Vila, ela não fica em São Paulo, ela fica em outra cidade. O São Paulo tem que fazer uma viagem para jogar como mandante. 1h30, mais ou menos. Ninguém pensou nisso? Agora tem uma questão, Diego, que a produção tá passando aqui, que com esse adiantamento do Campeonato Brasileiro atrapalhou um pouquinho a agenda de shows no Morumbi, porque até então seriam mais espaçados esses shows, né? Então essa mudança no calendário do Campeonato Brasileiro acabou atrapalhando um pouquinho, né, os jogos. Então, independentemente o São Paulo conseguiria fazer alguns jogos ainda em casa. Novembro é sempre a reta final do Campeonato Brasileiro e de tudo que tá acontecendo. São Paulo chegou brigando para chegar na Libertadores e agora vai ter que jogar fora de casa. Tem uma sequência difícil pela frente. Flamengo, que tá brigando pelo título, foi beneficiado, né? Porque agora o Palmeiras tem uma sequência mais difícil, pega o Santos 2 vezes e o Mirassol. O Flamengo, lógico, foi indiretamente beneficiado, né? O Flamengo pega o Sport em casa, pega o São Paulo na Vila e, se não me engano, pega o Santos também na Vila, que é o campo do Santos. Entendeu? Então, assim... É que a tabela teve uma mudança, não sei se já contempla nisso que você tá dizendo. No dia 19, o Palmeiras recebe o Vitória, e o Flamengo, agora eu não lembro o Flamengo assim, a questão é que o Atlético Mineiro pediu uma mudança para poder jogar a final da Copa Sul-Americana com mais tranquilidade, ter a semana mais livre. Com isso, o Palmeiras vai fazer as últimas 3 rodadas como visitante. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que até pro final da rodada, esse final de rodada aí, quem tem a sequência mais difícil, Flamengo ou Palmeiras? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Né? Rolou uma inversão. Mas só para
para complementar isso que o Diego tá falando, é até uma situação curiosa, porque sempre se bateu muito na rivalidade em São Paulo de que o Palmeiras não tem a chave do próprio estádio, né? E de que ele não consegue manejar muitas vezes o que precisa para jogar no Allianz Parque. Partidas decisivas, o Palmeiras já teve que sair. Shows, isso é um fato, Falando né? de shows, exatamente, por causa da W Torre, do Allianz Parque, do acordo dos shows. O São Paulo ele fez isso por conta própria, porque o São Paulo ele é 100% dono da operação do estádio. Ele assinou um contrato, como o Diego falou, e ele abriu mão, apesar desse azar da mudança, ele abriu mão de alguns jogos numa reta final que é importante, mas a gente bate na mesma tecla. O São Paulo tá num momento que financeiramente ele tá enforcado. Qualquer tipo de acordo que entre o dinheiro a mais, seguinte, ele tem que aceitar porque ele não tem tem de onde jogo sair. desse contra o Flamengo ia dar mais do que a renda da locação do estádio para um show. A locação de um estádio por show, quanto que será que é? Essa é uma boa questão. Mas aí a diretoria não confiando na própria equipe, né? 5 milha para alugar o estádio deve ser. E o São Paulo ia arrecadar uns 8, 7, tranquilo contra o Flamengo. Acho que não. É só pegar a arrecadação dos jogos do Flamengo. A renda não bate tanto assim, mas a torcida do Flamengo ia lotar o espaço dela ali. Não, o espaço, mas são 5 mil pessoas. Mas é diferente do jogo contra a renda não bate também, 4, que ele 5 disse milhões. que foram feitos estudos que nessa época talvez não tivessem jogos importantes. Estudos de quê? São Paulo é um clube de futebol. E até então tava em Estudo grandes que não mostrou disputas, isso. né? Cara, mas o São Que seria Paulo... uma reta final importante pro São Paulo. O São Paulo tem um acordo hoje, né, divulgado pela imprensa, pelos jornalistas que cobrem, um acordo de pagar direitos de imagem, principalmente para os jogadores, com 2 meses de atraso. O São Paulo está trabalhando com 2 meses de atraso. Em outubro, ele acertou agosto. Então, assim, a situação do São Paulo é difícil. O dinheiro da renda do jogo, eu concordo, poderia ser maior. Só que é aquela coisa, você pega o dinheiro na mão, que tá garantido. Antecipam ali o pagamento. E antecipa uma renda que você não sabe quanto que você vai ter lá na frente, né? É a mesma situação quando o Vasco vendeu o mando contra o Palmeiras pra Brasília. E o jogo lá deu muito mais renda do que o Vasco ganhou por vender o jogo. E o Pedrinho justificou. Quando eu vendi o jogo, eu não tinha dinheiro para pagar o salário do mês. Então é como eu antecipei uma receita. O São Paulo vive uma situação difícil. Ele abre mão da parte esportiva para ter uma receita financeira anterior. E é a realidade do clube, tem que se organizar para ser melhor mais pra frente. Mas assim, caso o clube não se classifique para Libertadores, ele também vai deixar de ter uma receita e vai ter um prejuízo. Total. Aí o impacto é maior ainda. A gente tem que falar Concordo. sobre esse objetivo do São Paulo na tabela. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, porque tem desfalques nas duas equipes, tá? Então, São Paulo, por amarelo, então não tem o Alan Franco e o Enzo Dias, eles estão suspensos. O Flamengo tem 5 suspensos, né? Então tem 3 no departamento médico. Tem o Pedro, tem o Jorginho, também tem o Léo Ortiz, tratando de dores de desconforto no tornozelo, e por cartões amarelos tem o Everton Araújo e também o Bruno Henrique. Então são 5 desfalques. Dá para fazer um equilíbrio, dizer que apesar, né, de ser um campo neutro, não ter aquela vantagem para o São Paulo de ser o mandante, esses desfalques pro lado do Flamengo equilibram um pouco a partida? Eu acho que nenhum time do Brasil sofre menos com desfalques do que o Flamengo. Nenhum time do Brasil. O Flamengo tem um elenco absurdamente completo, absurdamente forte, a ponto de você perder o Pedro e você ter o Bruno Henrique se precisar improvisar. Se você perder o Ayrton Lucas, você tem 2 opções para colocar. Machucou no meu camisa 8. Tem o De La Cruz, ninguém lembra mais do De La Cruz. Põe o De La Cruz para jogar. Jogou muita bola contra o Sport, inclusive na rodada passada. Só se o Flamengo tiver 15 caras machucados, 10 suspensos e 5 machucados. Aí sim dá uma equilibrada. Então, assim, o Flamengo, a capacidade do elenco do Flamengo de substituir peças é absurda. Então, nenhum time sofre menos do que o Flamengo. Nenhum time. Assim, eu acho super tranquilo. O Flamengo, eu acho que a única questão é o ataque. Pedro e o Bruno Henrique fez 2 gols na última rodada, tudo. Mas principalmente o Pedro, que eu acho que um ataque com o Plata centroavante, ele é um pouco arame liso. Mas aí o time monta com 2 abertos e 2 caras entrando. Assim, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. É óbvio que é muito forte, mas eu acho que o Flamengo sofre um pouquinho na finalização. É um time que sofre um pouquinho pra definir as jogadas quando tá com o Plata de centroavante. É a minha visão. Mas o Plata joga de centroavante, ele joga aberto pelo lado direito muitas vezes. Mas vai jogar o Luiz Araújo provavelmente na direita. Joga o Luiz Araújo na direita, Samuel Lino o Samuel Lino na esquerda. É que o Carrascal tá fora também, né? O Carrascal tá fora do jogo. O Carrascal foi relacionado. O Carrascal tá retornando, ele tá relacionado. E você coloca Carrascal e Arrascaeta por dentro,
É que a Luiz chance Araújo maior é do pelo lado Carrascal direito, ser reserva, né? Por causa da lesão, ele saiu lesionado contra o Sport no começo do jogo. Eu acho que é um mini problema, porque eu acho que o Flamengo tem um pouquinho de dificuldade de finalizar quando tem o Plata de centroavante, cria e não aproveita tanto as chances. De resto, Danilo na zaga, tá tudo certo. O De La Cruz fez uma partidaça contra o Sport, partidaça. Até o Felipe Luiz falou que se ele jogar sempre assim, ele é nível de top no futebol europeu. Ele teve muitos problemas físicos, né? Ao longo da temporada, desde que chegou no Flamengo. Mas ele sempre foi muito bom jogador no River Plate. A questão dele era conseguir acompanhar o futebol brasileiro na questão física, no calendário, na exigência. Ele foi poupado, ele tem jogado menos. E contra o Sport ele jogou muito bem. Então é um cara de um nível muito alto. O Pulgar voltou de lesão, jogando muita bola. Pra mim, o Pulgar tá jogando mais que o Jorginho nas últimas partidas, que ele tá fora agora. Então eu acho que é tranquilo. Vai jogar o Jorginho. O Jorginho vai jogar. Vai jogar o Saul, se precisar. O São Paulo, por exemplo, não tem o Enzo, joga o Patrick Lanza. Tem opções, né? Aí é um problema, né? Não ter o Enzo jogar o Patrick Lanza é um problema, mas pelo menos volta o Luciano, volta o Cedric na direita, dá uma equilibrada. Mas é um elenco mais deficitário. Qualquer desfalque é um problema maior. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem mais análise aí dessa partida aí do Flamengo. Vamos ver aqui também o pessoal da ESPN, né, do Sport Center aí da noite, também trouxe bastante informações aí a respeito do Mengão. Vamos ver aqui também, tá bem interessante. Do Flamengo, Felipe Luiz já esboça uma equipe titular para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, destaque na última rodada com 2 gols contra o Sport, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Então Gonzalo Plata deve atuar como falso 9 ao lado de Luiz Araújo e também Samuel Lino. Outra preocupação para a comissão técnica rubro-negra são os lesionados. Léo Ortiz, zagueiro que segue tratando uma entorse sofrida no jogo contra o Palmeiras, está fora. Então Danilo deve atuar ao lado de Léo Pereira. Já no ataque, Cebolinha e Pedro também seguem como desfalque. Pedro, que recebeu uma camisa pelos 300 jogos pelo Flamengo, mas ainda com o braço imobilizado. A expectativa do departamento médico do Flamengo é que o camisa 9 retorne aos treinamentos na próxima semana com bola, mas ainda sob cuidados médicos e baixa intensidade. Isso para o Pedro não perder ali o ritmo de jogo e também o contato com a bola. O departamento médico do Flamengo espera ter o Pedro com o grupo só lá no dia 19 de novembro, já visando a final da Conmebol Libertadores, e o Pedro deve atuar nesse jogo contra o Palmeiras com uma proteção no braço. Mas para o duelo contra o São Paulo ele está totalmente descartado, então o ataque deve ser sim formado por Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo. O Flamengo vai até a Vila Belmiro encarar o São Paulo e espera conseguir uma vitória, torcer para um tropeço do Palmeiras e assim reassumir a liderança do Brasileirão. O São Paulo acertou, né, o aluguel do Morumbi, uma série de shows, então vai jogar na Vila Belmiro. Quero saber do Elton, isso pode pesar contra o São Paulo, não estar na sua casa, no seu local conhecido, onde também costuma levar muita gente? A Vila Belmiro, se tiver ali 15 mil pessoas, já é casa cheia, né? Daqui a pouco eu te faço uma pergunta sobre o Flamengo, mas começar com esse enfoque no mandante. Eu acho que pesa, Edu. Claro que você jogar no Morumbi é diferente de você jogar em qualquer outro estádio, maior ou menor, né, mesmo como mandante, né? Você manda o campeonato inteiro, a temporada inteira no seu estádio, e no momento crucial, onde o São Paulo se aproxima, né, dos primeiros colocados na disputa ali por uma vaga na Libertadores, você não joga na sua casa, por mais que seja na Vila Belmiro, que o deslocamento, né, seja menor para o torcedor do São Paulo, se fosse para Brasília, se fosse para outro estado, né? Mas é claro que isso pesa bastante, menos gente, né? Fica aquele clima de alçapão, obviamente, mas o Morumbi ele tem também essa atmosfera favorável para o São Paulo, e o São Paulo conquistou os grandes títulos da sua história, inclusive no seu estádio. Eu acho que isso pesa bastante, Edu. O Flamengo vai continuar jogando como visitante, vai continuar jogando longe do Maracanã, vai continuar jogando fora de casa, mas é um time que já mostrou que como visitante costuma incomodar bastante também. Bom, do lado do Flamengo tem o Carrascal, o Flamengo à espera do Pedro, o Carrascal volta, pode ser uma peça importante aí nessa busca, quero saber a sua opinião, mas antes os números pelo Flamengo. 14 jogos, 7 como titular, 42 minutos por partida, fez um gol, 4 assistências, 118 minutos para participar de uma bola na rede, titular em 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo.
que significa essa volta para o Felipe Luiz e para a imensa torcida rubro-negra, Elton? Eu acho que traz versatilidade ao ataque do Flamengo, na fase ofensiva, né? O jogador que costuma ser armador, finalizador, joga pelos dois lados do campo, pode jogar um pouco mais por dentro como o terceiro homem. Ele se adaptou rapidamente, eu acho que isso foi importante para ele também. É um time muito experiente, né? Jogadores experientes, jogadores rodados e que se conhecem muito bem dentro de campo porque são inteligentes, e isso facilita também um jogador como o Carrascal. Eu acho que traz também mais uma opção, Edu. Quanto mais opções você tiver na reta final da temporada, o Flamengo pensando em duas competições, pensando numa final de Libertadores e podendo administrar o elenco no Campeonato Brasileiro, mesmo brigando pelo título, cada jogador que retorna acaba sendo importante. Mas eu acho que além disso, é que tecnicamente ele acrescenta demais. É um jogador... Me agrada muito ver o Carrascal, né? Desde, inclusive, antes da chegada dele ao Flamengo, já mostrava sua qualidade e se encaixando num elenco de jogadores com muita técnica, né? Técnica apurada, potencializa a individualidade de um jogador talentoso como ele. O Carrascal que se recuperou, né, de um edema ao redor da costela. É acúmulo de líquidos, né? O edema. E o estiramento da musculatura também é realmente um retorno importante para o Flamengo. Outra notícia relacionada ao gigante da Gávea, Bruno Henrique. Temos a data do julgamento do homem. Você se lembra desse caso? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva definiu a data do julgamento. O caso vai ser analisado pelo Pleno do STJD no dia 10, portanto, próxima segunda-feira. O atacante foi punido por 12 jogos de suspensão por conduta antidesportiva quando foi condenado por ter forçado, supostamente, um cartão amarelo e ter beneficiado apostadores em 2023. Atualmente, o Bruno Henrique vem atuando amparado por um efeito suspensivo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo hoje com 5 desfalques confirmados. Não vai enfrentar o time do São Paulo dentro da Vila Belmiro, né? A gente sabe do Pedro, né? A gente sabe aí também do Jorginho, que está fora. O Léo Ortiz provavelmente não vai jogar esse jogo, né? E tem outro, entre outros, né? O que é que vocês acham aí dessa partida, né? O Flamengo que, querendo ou não, é o franco favorito, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo é o franco favorito para essa partida contra o time do São Paulo, tá? Na minha opinião, né, a gente já vê aí os resultados, tudo que estão pagando aí muito mais, né? A questão das casas. Mas, assim, independente disso, na minha opinião, eu acredito, né, no favoritismo do Flamengo, né, contra o time do São Paulo. Hoje a tabela mostra, né? O São Paulo tá bem lá embaixo, né? Não tão lá embaixo, mas tá lá embaixo. Né, o Flamengo hoje brigando pelo título, o Flamengo que vem de vitória, né, o São Paulo está em 8º, o Flamengo em 2º, né, ali a 1 ponto do líder. A gente sabe, uma vitória do Mengão hoje com uma derrota do time do Palmeiras, né, o Flamengo reassume a liderança do campeonato e abre vantagem, né? Então tem tudo isso. Na minha opinião, o Flamengo hoje está mais preparado para essa partida. Tá? Independente do São Paulo vir de 2 vitórias, mas na minha opinião hoje o Flamengo tem um melhor elenco disparado. Eu acredito que um jogo hoje é um jogo, né, de final. O Flamengo, eu acredito que agora está encarando cada jogo como uma final, então fica difícil para os adversários o Flamengo continuar nessa sequência, né? O Flamengo continuar nessa pegada, nessa visão de cada jogo uma final, é difícil demais para os adversários. O Flamengo, eu acredito que hoje o Flamengo vai amassar, né, com todo respeito, o time do São Paulo. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!